A paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui mais uma vez para estudar a palavra de Deus. Estamos aqui agora no capítulo 6 de Esther. Para você que viu o vídeo passado, foi tremendo. E agora é que Deus continua trabalhando aqui de uma forma maravilhosa. E a gente vê o desfecho dessa história. Então vamos lá, para esse vídeo não ficar tão longo. Vamos lá. O rei lê as crônicas e determina honrar Mardoqueu. Vamos lá. Eu vou ter que ler muita coisa aqui, mas vamos lá, vamos adiantar. Naquela mesma noite, fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro das Memórias das Crônicas e se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtã e de Teres, dois eunucos do rei, dos guardas, dos da guarda da porta, de que procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Vocês lembram, né? Esses dois homens que tentaram matar o rei, e aí Mardoqueu, sabendo disso, mandou avisar a Esther, e Esther avisou o rei, e o nome de Mardoqueu já foi citado ali para o rei. O rei já ficou sabendo que foi Mardoqueu que livrou ele da morte. E nessa noite aqui, a Bíblia diz que o rei perdeu o sono. O comentário diz aqui que nesse capítulo 6, claramente mostra os atos providentes de Deus. Foi Deus. Deus fez o rei perder o sono naquela noite. E ali pediu para trazer aquele livro das Memórias das Crônicas, que estava anotado tudo ali, né, os acontecimentos. E ali estava escrito que Mardoqueu tinha dado a notícia sobre aqueles homens, né, os dois eunucos do rei. E ali o rei falou: que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu. E os servos do rei falou assim: coisa nenhuma se lhe fez. Então disse o rei: quem está no pátio? Glória a Deus. E Amã tinha entrado no pátio exterior do rei para dizer ao rei que enforcassem a Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. Meu Deus, que coisa tremenda. Naquela mesma hora, Mardoqueu, o Amã, tinha entrado no interior, no pátio interior do rei. Na hora que Amã, com a sua ideia, a ideia da sua esposa, de preparar uma forca para Mardoqueu, na hora que ele vem de encontro ao rei, para dizer para o rei que enforcasse Mardoqueu, naquela mesma hora, foi que o rei perguntou: quem está no pátio? Vamos continuar aqui. Meu Deus. E os jovens disseram: eis que a mãe está no pátio. E disse o rei que deixasse a mãe entrar. E ele entrou, eu estou adiantando, né? E ele entrou e disse, o rei disse para o Amã: que se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração: de quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Amã não imaginava de quem que o rei estava falando. E o rei falou assim: o que eu posso fazer para aquele homem que o rei se agradou, né, de ter livrado da morte? O que eu posso fazer? Cuja honra o rei se agrada.
E Amã no seu coração, ele falou: de quem mais o rei pode estar falando, senão de mim? Pelo que disse Amã ao rei, Amã nem perguntou ao rei: de quem o senhor está falando? Ele já respondeu: quanto ao homem de cuja honra o rei se agrada, traga a veste real. Isso é muito tremendo, irmãos. Traga a veste real do que o rei se costuma vestir. Monte também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa real da sua cabeça, e entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, e vistam dele aquele homem de cuja honra se agrada, e levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoe-se diante dele. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Meu Deus, que tremendo! Deus trabalhando de dia e de noite. Deus zela pelos que lhe são fiéis. É o que a gente aprende aqui. De dia e de noite, Deus fez com que o rei perdesse o sono. Quero dizer para você que Deus, se você tem um coração fiel a esse Deus, e se você está passando por um momento de injustiça, meu filho, entrega nas mãos de Deus. Entrega, porque Deus, ele honra. Deus, ele zela pela sua vida. Se você é verdadeiro diante de Deus, como Mardoqueu, Deus, ele vai te honrar. Deus, ele não gosta de injustiça. A gente vê a história de... Rapidamente aqui eu quero comentar. A história de Agar, aquela serva que foi colocada ali naquela situação para ter um filho de Abraão. Por mais que ela errou depois de estar ali se achando, zombando da sua patroa, né? Da Sara, mas ela foi colocada naquela situação injustamente. Ela não pediu para estar ali. E Deus, ele não deixou Agar perecer no deserto. Deus, ele honrou, ele abençoou Agar. Deus não é um Deus injusto. Por mais que se é colocado em situações que a pessoa é colocada, que ela não pediu aquilo, ela não provocou, sabe? Deus, ele não faz injustiça. Deus, ele é justo. E aqui a gente vê Mardoqueu sendo um homem fiel a Deus, e Deus zelando pela vida de Mardoqueu. E agora vamos lá. Amã fala para o rei assim, né? Ele pegou aqui, ó, ele colocou o homem que o rei se agradara lá em cima, mandou o rei preparar tudo de bom e do melhor, achando que era ele. E agora vamos ver o que acontece aqui. Depois de tudo o que ele falou para o rei falou para ele assim: apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei,
e coisa nenhuma deixes cair de tudo quanto disseste. Glória a Deus. Aleluia. O rei falou tudo que você falou aí. Nada pode ficar para trás. Você tem que fazer tudo como você falou. Se apresse e faz isso com Mardoqueu. E Amã tomou a veste e o cavalo e vestiu a Mardoqueu. E o levou a cavalo pelas ruas da cidade. E apregoou diante dele. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. E depois disso Mardoqueu voltou para a porta do rei. Porém Amã se retirou correndo à sua casa, angustiado e coberta a cabeça. Vamos ler aqui mais um pouco para finalizar esse capítulo. E contou Amã a Zeres, sua esposa, e todos os seus amigos, tudo quanto tinha lhe sucedido. Então seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerás contra ele. Antes, certamente, cairás perante ele. Então a esposa disse: ó, não tem jeito para você. Estando eles ainda falando com ele, né? Chegaram os eunucos do rei e se apressaram a levar Amã ao banquete que Ester preparara. Não deu nem tempo dele pensar. Não deu nem tempo dele fugir. Ele sabia que a cabeça dele ia rolar. Que a vida dele estava complicada ali. E Deus, ele já criou aquela situação ali, ó, que naquele momento os eunucos do rei já se apressaram e levaram ele para o banquete, segundo banquete que Ester preparou, porque ela ia comunicar algo para o rei, ia pedir algo para o rei. Meu Deus, que tremendo! E eu fico maravilhada com essa palavra. Mas eu quero só te falar mais uma coisa. Nosso tempo já está acabando. Eu quero te falar algo aqui, que está aqui em 1 Samuel, capítulo 2, 7 e 8. Eu vou ler o 6, 7 e 8. Aqui é o cântico de Ana. Nesse capítulo a gente vê Deus zelando por aqueles que lhe são fiéis, tá? E para você entender aqui, ó, você conhece a história de Ana. Ana não podia ter filhos. Ana orou ao Senhor. Ana viveu anos clamando ao Senhor. E ela falou para o Senhor: eu vou entregar Samuel. Vou te consagrar Samuel. E entregou. E Samuel, quando nasceu, ele foi consagrado, entregue ali no templo para viver ali. Foi consagrado ao Senhor. E agora aqui o cântico de Ana, olha o que ela fala. O Senhor é o que tira. O Senhor é o que tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece. Aleluia. Abaixa e também exalta. Agora esse versículo aqui. Aleluia. Levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Eu recebo essa palavra. Você recebe essa palavra nessa noite, nesse dia? Receba essa palavra, você que tem uma vida íntegra com Deus. Você que é justo com Deus.
Você que procura viver essa verdade, receba essa palavra. Deus é quem te levanta. Deus, Ele zela pela sua vida. O Senhor, Ele tem o domínio de tudo. O Senhor, Ele tem contemplado o justo, o fiel. O Senhor conhece aquele que é fiel, aquele que é infiel. As pessoas acham que Deus, que conseguem se esconder de Deus, né? O salmista fala, sonda-me e me conhece, né? No Salmo 39, só para eu não falar errado aqui, Salmo 139, que diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Cercaste o meu andar e o meu deitar. Tu me cercaste de volta e puseste sobre mim a tua mão. Para onde eu irei do teu espírito? Ou para onde eu fugirei da tua face? Não tem como fugir de Deus. Se eu subir ao céu, aí estás. E se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali também estás. Então não tem como se esconder de Deus. As pessoas acham que conseguem viver uma vida dissoluta, uma vida de pecado. As pessoas acham que conseguem viver escondido dos olhos de Deus, mas ninguém escapa dos olhos de Deus. Deus, Ele está contemplando, tá? Os justos, os injustos, os verdadeiros, os que não são verdadeiros, porque Deus, Ele não olha a aparência. O homem é enganado pela aparência, mas Deus, Ele não se engana. Deus vê o coração, então descansa o seu coração. Deus está zelando por você. Deus está zelando pela sua casa. Se você está passando por um momento de injustiça, eu já passei por um momento de injustiça. Não que eu sou melhor do que ninguém, não que eu seja melhor, mas eu já passei momentos que eu falava com Deus assim: Senhor, mas o Senhor está vendo, o Senhor me conhece. E eu falava para o Senhor: Senhor, se tem algo errado em mim, que o Senhor me mostre. Mas o Senhor, Ele sempre vinha e fazia com que a verdade aparecesse. E diante disso tudo, o objetivo dele é que o nome dele seja engrandecido. Tá bom? Assim como na vida de Mardoqueu, que o nome dele foi honrado ali. Meu Deus, ele andou pelas cidades e foi falado na cidade que o rei estava honrando ele. Meu Deus, que tremendo, que honra que Mardoqueu teve, sabe? E que coisa linda esse trabalhar de Deus na nossa vida. Deus, Ele cuida de nós, Ele zela por nós, tá bom? Se eu pudesse, eu faria 1 hora de vídeo, porque é maravilhoso. Eu quero pedir para você comentar alguma coisa aqui. Comenta aqui se você já foi injustiçado, sabe? Comenta aqui o que você acha, a sua opinião aqui. Diante de tudo que a gente falou, né? O seu comentário, na verdade, porque a palavra de Deus a gente não tem que ter opinião. É a palavra de Deus, é a verdade e a gente aceita e vive nessa verdade. Mas comenta aí o que você entendeu sobre essa palavra, um testemunho. Você não precisa se identificar, mas eu vou amar ler, eu vou te responder, tá bom? Se você quiser oração, coloca o seu pedido aí. Eu peço para você compartilhar com alguém. Deus vai falar com alguém, tá bom? Que Deus te abençoe nesse dia,
Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Que você não se esqueça que Deus está zelando por você. E se você talvez esteja sendo infiel, sentindo que está sendo infiel, sentindo que precisa melhorar, igual Davi falou, né? Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Faça como Davi, guia-me, Senhor, pelo caminho eterno. Me faz viver a sua verdade. Se é um caráter que você está vivendo um momento assim de mentira, de erro, nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para ser transformado por esse Deus. Deus transforma pessoas, vidas e faz algo novo, extraordinário. Tá bom? Que Deus te abençoe. Fique com Deus.